Olá, alunos, pais e responsáveis. Eu vou passar algumas orientações para a resolução das atividades da semana 2 do Plano de Estudos Tutorados, volume 2 do nono ano. As atividades, elas se iniciam a partir da página 72 e elas têm como tema a situação indígena durante a República, tá? Então, vamos continuar a aprender um pouco mais sobre a questão indígena durante a República? Vamos então fazer as atividades. Lembramos que além desse material, você pode consultar o seu livro didático, a internet ou qualquer outra fonte de estudo. Bom trabalho! Então vamos ler o texto a seguir e a imagem, tá? Então, o texto diz o seguinte: o tratamento jurídico dedicado aos povos que moravam no território brasileiro antes da conquista europeia mudou ao longo dos quase 100 anos que separaram a primeira Carta Republicana, de 1891, e a atual, de 1988. A Constituição de 1891 nem menciona os povos nativos. Já a de 1934 continha duas referências. O artigo 5º, que dispunha como competência privativa da União legislar sobre incorporação dos silvícolas à comunhão nacional, e o artigo 129, que estabelecia: será respeitada a posse das terras de silvícolas que nelas se achem permanentemente localizados, sendo-lhes, no entanto, vedado aliená-las. Salvo por ligeiras mudanças de redação, as duas referências se mantêm nas duas constituições seguintes: a de 1937, chamada Polaca, por ser influenciada pela Carta Polonesa, que regeu a ditadura de Getúlio, até sua queda em 1945, e a da redemocratização em 1946. Em outras palavras, já desde sua segunda Carta Magna, o Brasil atribui aos indígenas o direito de viverem nas terras que ocupavam tradicionalmente, proibindo-os de vendê-las. No entanto, o texto não define a quem cabia a propriedade da terra indígena em que os índios moravam permanentemente, da qual têm a posse e não podem vender. Criava uma lacuna jurídica sobre a propriedade, por exemplo, no caso do grupo indígena desaparecer. A omissão foi eliminada na Constituição de 1967, que foi redigida pela administração do general Castelo Branco e submetida ao Congresso para ser ratificada, com pequenas alterações em um período de 40 dias. Então, esse textinho está disponível na Folha de São Paulo, ok? Aqui a gente tem uma imagem do presidente Getúlio Vargas, em janeiro de 1954, em um encontro com representantes indígenas. Também é uma imagem que está disponível no jornal Folha. Okay? E aqui a questão pede o seguinte: como os indígenas foram abordados nas cartas constitucionais brasileiras? Então, basta reler o texto, que lá a gente vai estar apresentando como que os indígenas foram abordados nas constituições brasileiras. Esquematize no quadro abaixo a forma como cada constituição tratava a questão dos indígenas. Então, olhando ali o texto e fazendo outras pesquisas, vocês vão conseguir como que a Constituição de 1891 tratava a questão dos indígenas, como que a Constituição de 1934 tratava a de 1937 e a de 1946, ok? Mesmo com a garantia do direito à posse de terras estabelecidas a partir da Constituição de 1934, os índios tinham um desafio a ser enfrentado. Que desafio era esse? Tá? Então, leiam o texto com todas as matérias que a gente já leu, já estudou nessa e na semana anterior. Acredito que vocês consigam mapear e entender quais eram os desafios enfrentados pelos indígenas, ok? Atividade 2. Assim como quase todas as constituições do Brasil, a Carta de 1988 também fez referência aos povos indígenas, reafirmando direitos originários e imprescritíveis às terras tradicionalmente habitadas pelos seus povos ancestrais. Sua grande conquista está no âmbito de que ela superou o conceito de assimilação, que entendia indígenas como categoria social transitória, fadada ao desaparecimento. A Constituição de 1988 trouxe um considerável avanço no sentido de criar um sistema de normas a fim de proteger os direitos e interesses indígenas,
Os direitos constitucionais dos índios encontram-se no capítulo 8 da Ordem Social. Nesse capítulo, destacam-se os artigos 231 e 232. Leia trechos desses artigos e, em seguida, responda às questões. Então, Constituição de 1988, capítulo 8 dos Índios, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Inciso 1º. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, as por eles, habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Inciso 2º. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Artigo 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. Então, são 2 artigos da Constituição Brasileira que vocês acessam lá no site do planalto.gov.br, ok? E aqui as questões. Qual a maior contribuição que a Constituição de 1988 traz para os povos indígenas? Essa resposta está no texto. Qual ponto ainda é um desafio para os povos indígenas, mesmo depois da promulgação da Constituição de 1988? Vamos só refletir um pouquinho qual que é a maior dificuldade, que vocês acham que é enfrentada pelos povos indígenas. Você acredita que após a Constituição de 1988, os índios passam a viver mais tranquilos e a não ter seus direitos desrespeitados? Vocês acreditam nisso? Pensem aí nas matérias de jornais que vocês já acompanharam, no que vocês têm escutado sobre a situação dos indígenas brasileiros. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, várias matérias saíram recentemente sobre os desafios enfrentados pelos indígenas nesse momento, E a outra questão é, ao reconhecer a organização social, os costumes, as línguas, as crenças e as tradições dos povos indígenas, o Brasil não apenas corrige um erro cometido nas demais constituições, como também tenta minimizar os efeitos do longo processo de destruição de sua cultura. Por que é importante garantir esses direitos aos índios e preservar as culturas indígenas? Então aqui é para vocês pensarem, por que a gente precisa respeitar, garantir que os indígenas tenham preservado o seu modo de viver? Por que isso é importante? E então reflitam, estudem, façam as pesquisas de vocês e respondam às atividades. Eu espero ter esclarecido alguma dúvida, espero ter contribuído para o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Espero que todos estejam bem e até a próxima.